A partir de agora está sendo gravado, né, nossa chamada, nossa formação. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Sou o professor Brás, né? Ele é salesiano cooperador, responsável pela formação permanente dos aspirantes, salesianos cooperadores do Centro Local Capela Dom Bosco, Campo Grande. Formado em filosofia e em teologia pela Universidade Católica Dom Bosco, onde ele atua também, né, como docente. Professor das disciplinas o ser humano, o cuidado, humanidade 1, humanidade 2, assessor de pastoral, coordenador dos estudos de salesianidade, e atuou também 35 anos na educação de jovens, né? Sobretudo na parte da musicalização, né? De adolescentes e jovens nas escolas públicas de Campo Grande. Professor, boa noite, a palavra toda sua, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, Samuel, pela apresentação. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu aceitei o convite para estar aqui como forma de expressar a minha gratidão a São João Bosco, né? E também dar a minha contribuição para esse mês dedicado a ele. E também uma forma de me sentir unido a essa grande e maravilhosa família salesiana, desse imenso Brasil salesiano. Então, eu fico muito feliz. Vi que estão aí, Kátia, né? Poxa, Kátia, quanto tempo, né? Kátia Moura, a Luzira, a Margarida, que a gente se vê mais por aqui, a Sandra, bastante gente conhecida. Que bom encontrar vocês. Obrigado por estar aqui conosco nessa noite, né? E vamos juntos refletir um pouco, pensar um pouco sobre o nosso querido São João Bosco. Então, como bem lembrou Samuel, é título de uma das nossas disciplinas da pós em salesianidade, Dom Bosco e seu tempo. E o suporte teórico que eu vou usar aqui hoje é do Pietro Braido. Quase todos vocês já ouviram falar do Pietro Braido, né, do seu livro Dom Bosco, Padre dos Jovens no Século da Liberdade, tá? Um dos seus livros mais famosos. E Pietro Braido, ele é um grande estudioso de Dom Bosco. Ele organizou grandemente os estudos sobre Dom Bosco, sobre o sistema preventivo. Teve uma vida inteira dedicada ao estudo de Dom Bosco, ao serviço dos jovens. E ele faleceu em 2014, com 95 anos. Então, a partir do Braido, o objetivo é esse aí que a gente colocou. Falar sobre o contexto de Dom Bosco. E aí envolve aspectos sociais, eclesiais, políticos, né? E são diferentes cenários que, na verdade, encontram Dom Bosco em diferentes fases da vida dele. Só que essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela é mais geral. Ela pega o século XIX, propriamente. Então, nós não vamos entrar nos detalhes, por exemplo, políticos, nos detalhes econômicos, né? Acho até que a gente vai, talvez, entrar um pouquinho mais no contexto religioso. E eu espero, não sei, acho que 45, 50 minutos no máximo, talvez até um pouquinho menos, né, de nosso papo aqui sobre Dom Bosco. Aí eu conto aí com o Samuel, aí passando os slides, pode passar, Samuel? E, bom, se alguém durante a fala quiser intervir, fica à vontade, tá bom? Eu fiz aqui uma primeira pergunta. Por que é importante falar do contexto de Dom Bosco? Por que é importante falar dos tempos de Dom Bosco? Primeiro, porque a gente sabe que o contexto influencia o modo de ser, o modo de pensar, o modo de se relacionar das pessoas. E muitas vezes determina até as suas ações, os seus sentimentos, seus valores. E, na verdade, forma o seu caráter. E segundo, para dizer que, ao estudar Dom Bosco, a gente não deve partir do sobrenatural.
Um homem escolhido por Deus, predestinado. Né? E aí pode acontecer uma aproximação perigosa, com muita emotividade, com muito devocionismo, até triunfalismo. Nossa, Dom Bosco, né? Maior que todos, porque foi predestinado. Ao contrário disso, quando a gente fala do contexto, a gente prioriza o ponto de partida do humano, da terra, da base, da realidade, do contexto que ele respirava, que ele transpirava, que ele vivia. Né? Então, assim, a gente não deve partir também de Dom Bosco como ele é hoje, um santo, um fundador. Tá? Mas, como acabei de dizer, partir da pessoa. Né? Alguém que precisou aprender, alguém que teve dúvidas, que teve medos, que errou, que teve crises. Tá? Isso é muito importante, porque permite que a gente consiga enxergar Dom Bosco como alguém, ou como um de nós, como alguém que a gente pode imitar, como alguém que a gente pode se aproximar dele. Foi tão humano quanto nós. Né? E eu penso também que é importante, porque a gente pode compreender o quanto a graça de Deus supõe as fragilidades humanas. O quanto Deus conta com as nossas limitações humanas. Tá? Como dizia Jesus Cristo, cada vez que fazia um milagre ou ajudava alguém em situação de fragilidade, de pecado, dizia, isso aconteceu para que Deus seja glorificado. Então, nas nossas fraquezas, nos nossos erros, poder manifestar o quanto Deus é grande e poderoso e pode, da nossa pequenez, fazer coisas maravilhosas. E, olhando aqui, né, esse cenário, lembrar também que a gente pode olhar o contexto de Dom Bosco de duas formas. Um aspecto cultural, tá, que é a questão da família patriarcal, de um ambiente carregado de elementos religiosos, de um lugar geográfico, onde tinha morros, colinas, vales, pedras, um lugar de trabalho, né, trabalho braçal, de criação de animais, principalmente ovelhas, de uma região fria, né, lá nos pés dos Alpes suíços, por isso Piemonte, né, e que de vez em quando, em algum tempo de inverno, chegava até 30 abaixo de zero. Então, as tradições, o idioma, tudo isso faz parte de um contexto cultural. E os salesianos vão dizer que tudo fez parte da formação do caráter de Dom Bosco. De um homem firme, um homem resistente, de luta, que foi forjado ali como camponês. E ele sempre vai falar isso. Serei sempre um camponês. Tá? Já ouvi várias vezes os salesianos cooperadores lembrando, olha, Dom Bosco tinha aquela plantação de videiras, né, de parreira, né, embaixo da janela do seu quarto no oratório, e ele dizia, isso é uma forma de sempre lembrar que eu sou um camponês, que eu vim da terra, sou fruto dessa terra. Né? Pode passar. Acho importante a gente dizer assim, olha, Dom Bosco não era um homem da antiguidade. Ele não era um cara da Idade Média. Algumas vezes a gente encontra alguém que se confunde a respeito disso. Né? Não, Dom Bosco não era da antiguidade, não era da Idade Média. Dom Bosco, ele é da nossa época. Quando eu falo assim, da nossa época histórica, ele é do período contemporâneo. Ele é um santo atual, né? Da nossa fase histórica. E ele, a gente colocou ali o 19, né? Ele se encaixa bem aí na quase totalidade do século XIX. Ele perdeu os 14 primeiros anos desse século e os 11 últimos desse século. E, Samuel, será que você pulou um slide aí? Deixa eu ver. Não, né? É isso mesmo, tá bom. Interessante que o Braido vai dizer que é impossível compreender Dom Bosco sem compreender o século em que ele viveu. Compreender o que ele propiciou para esse século e o quanto ele recebeu desse seu século. Então, por isso ele fala, Dom Bosco no século da liberdade.
E é daí que ele vai fazer toda a sua seu posicionamento para fazer com que nós compreendamos Dom Bosco, a partir do século dele, né? Então, o século XIX, como a gente está vendo aí, é um século dos mais significativos da história da humanidade, né? Quando eu digo isso, eu penso no seguinte: talvez você possa compreender o século VI sem contar com o século V. Talvez você possa compreender o XI sem contar com o X. Mas olha, sem o XIX, seria muito complicado, quase impossível compreender o século XX. Então, um dos séculos mais importantes da história da humanidade. E como está aí, marcou o início da Idade Contemporânea. Foi nesse século que teve o auge das ideias liberais e que levou ao fim do absolutismo, né? Quer dizer, um século de muitas transformações. Essa imagem aqui, a gente vê, ela é formada pelo pensador. Sabe aquele homem com a mão no queixo? Ao mesmo tempo, mostra um cérebro, né? Um período de muitos pensadores, né? E explosivo, porque... Pode passar? Porque nesse século, olha só o tanto de filósofos, de pensadores. O século XIX teve pelo menos 60 influentes filósofos e cientistas. Vários desses nomes vocês sabem, a gente estuda ainda hoje, tá? Como se fossem aqui da atualidade. Estão sempre na nossa literatura: Hegel, Augusto Comte, Feuerbach, Darwin, Proudhon, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Freud, tá vendo aí? Bergson, Einstein, que já veio mais para o final do século. Então, gente, quanta coisa! E a gente sabe que quem movimenta o mundo são as ideias. Talvez por isso esse século tenha sido um século onde teve 25 guerras, 7 revoluções, e isso sem falar de muitas revoltas localizadas. Tá? Então, assim, um século barulhento, de muitas transformações. Quando a gente fala em muitas transformações, pode passar aí, Samuel? É importante lembrar essas realidades aqui. A primeira delas, Napoleão Bonaparte. Certo? O século XIX começou com essa bomba no mundo. Napoleão Bonaparte, ele virou a Europa de ponta cabeça. Um monte de transformações econômicas, religiosas, culturais, né? E as transformações de Napoleão atravessam todo o XIX, avança para o século XX. O Código Napoleônico se tornou tão famoso, e não é de duvidar que ainda hoje existem alguns países que têm leis do Código Napoleônico. Pelo menos o Código Civil, né, está recheado de adaptações do Código Napoleônico. Você vê como foi influente e transformador, né? Agora, você imagina que esse acontecimento aí foi precedido pelos 10 anos da Revolução Francesa. Então, o XIX era um ambiente que ainda cheirava pólvora. Aí você pega Revolução Francesa, mais Napoleão Bonaparte, para contrapor com os ensinamentos da igreja, foi terrível. Porque trouxe principalmente o ateísmo, né? Tem uma cena histórica terrível, vamos dizer assim, para a igreja, quando houve a coroação de Napoleão como imperador. Então, o Papa era a autoridade que, em nome de Deus, coroava reis, rainhas, etc. Transmitia, conferia legitimidade divina àquela pessoa. Então, Pio VII estava presente nessa solenidade, e Napoleão Bonaparte, ele mesmo, pegou a coroa e colocou sobre sua própria cabeça, virando as costas para o pontífice, ignorando a presença dele. E fez o mesmo ao coroar a imperatriz Josefina. Então, um sinal de desprezo total da igreja durante esses períodos da Revolução Francesa e das conquistas napoleônicas. Tá? Esse século XIX, o século de Dom Bosco,
foi onde aconteceu o Congresso de Viena. Isso é muito importante. Porque aqueles países que saíram vencedores lá das guerras napoleônicas, eles formaram a Santa Aliança. E o principal objetivo da Santa Aliança era refazer o mapa da Europa, devolver o trono aos reis, tá, que Napoleão tinha derrubado, as rainhas, restaurar os direitos da igreja, reconstruir a sociedade do modo como era antes da Revolução Francesa. Principalmente conter ideias revolucionárias. Gravem isso. Principalmente conter ideias revolucionárias. Por causa desse negócio aí, de não surgir outro Napoleão, outro maluco, que fizesse toda essa transformação, entrou a repressão. E a repressão chegou em todos os âmbitos sociais. O Estado era repressivo, a igreja era repressiva, a escola era repressiva, o seminário era repressivo, os internatos eram repressivos, tudo era repressivo. Tá? Quando o Dom Bosco, por exemplo, sai de Castelnovo, que era um lugarejo ali de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, que ele vai para Quério, que lá tem 10 mil habitantes, então ele registra lá nas memórias do oratório. Tinha polícia para todo lado. Qualquer agrupamento de pessoas, a polícia estava junto. Impedir ideias revolucionárias. Então, repressão. E com isso, se inaugura também um período chamado de restauração. Isso, pessoal, também é importantíssimo. Quando você estuda os tempos de Dom Bosco. Restauração. Dom Bosco nasceu, viveu toda a sua infância, estudou, se tornou padre, organizou oratório, fundou a congregação, tudo nesse período da restauração. Mas restaurar o quê? Restaurar tudo que a Revolução Francesa, tudo que Napoleão Bonaparte tinha destruído. Né? Então, a igreja volta com força. Sabe, todos aqueles fundamentos religiosos, batismo, catequese, crisma, pregações, o poder da igreja, tudo, restaurar tudo. Né? Bem, esse século também é o século da segunda Revolução Industrial. Não é a primeira. Às vezes você fala, aconteceu a Revolução Industrial, mas a primeira fez poucas ondas na Europa, foi mais na Inglaterra. Agora, aquela que encontrou Dom Bosco lá no oratório foi a segunda Revolução Industrial. Tá? E com essa Revolução Industrial, surgiu também muitas transformações na sociedade. Por quê? Estava nascendo também o capitalismo, que só visava o lucro. Então, pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. Criança de 8 anos de idade estavam nas fábricas. E eram lugares insalubres, sem direito, sem segurança, sem garantia nenhuma, ganhando uma miséria. E se enfiava no meio daquelas engrenagens, saía de lá igual um zumbi, cheio de fuligem, às vezes sem dedo, sem mão, mutilado ou morto. E na porta da fábrica, centenas de outros querendo trabalhar para ganhar até menos. Então, foi uma reviravolta na sociedade, virou os valores de ponta cabeça, tanta exploração, tanta ganância de modo inescrupuloso, que surgiram esse outro item que está aí que a gente colocou, importantes teorias de organização social, que são aqueles que nós conhecemos como socialistas utópicos. Porque eles pensaram assim, meu Deus do céu, quanta exploração, quanta morte, quanta ganância, né? Capitalismo selvagem. Então surgiu aí, por exemplo, Saint-Simon, surgiu Charles Fourier, surgiu Robert Owen. Tá? E eles tinham propostas que o pessoal falava, você está louco, você está iludido, você está com uma utopia na cabeça, socialistas utópicos. Então, por exemplo, todas as pessoas que trabalham nessa fábrica, vamos fazer uma cooperativa e todos vão ter direito ao lucro. O que é isso? Você é contra as ideias do capitalismo? Essa fábrica vai proporcionar a felicidade dos trabalhadores. Vamos dar educação para todos os trabalhadores. E todos vão ganhar iguais, homens e mulheres. Ou então, a fábrica vai ter que ter uma responsabilidade com todas as famílias, casa, alimentação dos trabalhadores. Então, eram socialistas utópicos, sonhadores. E a gente pensa, será que Dom Bosco também não entrou nessa de ser um socialista utópico? Porque chamaram ele de louco também, com a forma como ele trabalhava, como ele quis resolver aquela questão social.
Bem, e aí também, nesse século XIX, tem essa questão das guerras de unificação. Então, já que estava se recompondo o mapa da Europa, então os italianos queriam a Itália para os italianos, a Espanha para os espanhóis. Então, a Itália, por exemplo, era uma coxa de retalho. Tinha 9 países que tinham pedaços de terra dentro da Itália. Inclusive, o Papa tinha um território muito grande dentro da Itália. E aí vem as guerras de unificação, expulsar os austríacos, expulsar os inimigos. E essas guerras foram terríveis para Dom Bosco, porque os jovens alimentavam ideias de guerra, de ir para a guerra, se tornar heróis, de libertar a pátria, de ganhar um dinheiro que o soldado ganhava. O padre Koch, por exemplo, era contemporâneo do Dom Bosco, tinha um oratório com mais jovens do que o oratório do Dom Bosco, e ele se iludiu com a ideia de ir para a guerra, levou os jovens para a guerra. A Itália perdeu a guerra, voltou desolado, jovens esfacelados, tanto que tiraram o oratório das mãos dele e passaram para as mãos de Dom Bosco. Então, as guerras de unificação foram terríveis. Daí também tantos jovens órfãos. Os pais iam para a guerra e morriam. Bom, aí acontece também a famosa questão romana, né, que para resolver, o Papa vai ter terra dentro da Itália, não vai ter? Então foi esticando essa questão até que criaram o Estado do Vaticano. Pode passar, Samuel? Olha só essa imagem. Ela representa bem o iluminismo, que é o berço ideológico de toda essa situação, né? Onde a razão é a base de tudo. Eu vou explicar um pouquinho isso para vocês, mas olha a imagem. Observe que essa mulher, ela está em cima de um andor. O andor é o lugar onde a gente coloca o santo. E essa mulher, ela é uma prostituta, está aí mostrando a perna e tal, em destaque. Então, no lugar que devia estar o santo, está uma prostituta. Olha a reviravolta que a sociedade estava dando. E a prostituta, ela quer simbolizar a liberdade. A prostituta não tem escrúpulo, não tem esse negócio de erro moral, não tem nada disso com ela. Então, esse era o novo clima da sociedade. Abaixo a igreja com o seu moralismo e viva a liberdade. Está aí com essa bandeira de revolução, de um novo momento, né? E observe que ela está pisando no crucifixo. Um ambiente festivo, barulhento, um ambiente onde o homem ocupa a centralidade, o ser humano ocupa a centralidade, né? Então, quando a gente coloca aí a questão do iluminismo, né, a pergunta que a gente faz é: iluminar o quê? Porque está aí o verbo iluminar. Iluminar tudo aquilo, por exemplo, toda uma Idade Média, todo aquele povo que vivia com idade medieval ainda, que não tinha ciência, que não tinha crescimento, que não tinha transformação, que não tinha nada. Então, vamos iluminar com a razão humana. Então, a razão, no século XIX, passa a ser o critério de verdade. Quando é que uma coisa pode ser considerada verdadeira? Quando passa pelo crivo da razão humana. Antes disso, as verdades eram reveladas. Então, vinham de um ambiente religioso, da Bíblia, da igreja, da revelação. A autoridade moral da igreja dizia se algo era verdadeiro ou era falso. Tá? Tudo tinha uma resposta muito simples. Por que aconteceu tal coisa? Por que tal tragédia? Por que tal situação? A resposta mágica era: porque Deus quis. Ponto final. Então, era um mundo teocêntrico. Agora, as verdades são descobertas. Então, surgem experiências científicas, surgem invenções, né? Então, tem toda uma virada, né, do mundo teocêntrico para o mundo antropocêntrico. Então, agora não se diz mais assim, isso é bíblico. Não, agora fala assim, isso é científico. E isso foi deixando o povo muito confuso. A sociedade do século XIX, que tradicionalmente era um povo muito religioso, começou a ficar muito confuso. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que lá na roça do seu José não tenha produzido nada. Então chegou por lá um bom padre e disse assim: ô, seu José, não produziu nada. Olha, Deus castigou. Tá? Uma coisa está errada nessa família, não estão cumprindo os deveres religiosos, Deus castigou.
O contrário também, chegasse lá, uma roça farta, bonita, né? Ô, seu José, Deus abençoou, Deus está muito feliz com vocês. Bom, vamos dizer que isso vale ou não vale? Nós sabemos a centralidade de Deus na vida da gente e no mundo, mas a explicação era essa, teocêntrica. Passou o tempo e veio então essa virada, o mundo da ciência, das transformações. Então chega lá na roça do seu José, um camarada lá com uma bolsinha, com um jaleco branco, uma pasta preta, e falou, seu José, não produziu nada. Então ele pega a terra e analisa e fala, seu José, essa terra não tem calcário, não tem humus, não tem isso, não tem aquilo. Então ele manda tombar tudo aquilo, joga um pó preto, seleciona uma semente boa, planta na hora certa e, bum, uma explosão fantástica de produto, sabe? Plantação maravilhosa. Aí vem a pergunta, e agora? Quem que foi responsável por isso aí? Foi a técnica científica ou porque Deus quis? Entende? Então, isso foi trazendo muita confusão para as pessoas. E nesse contexto, a igreja falava assim, gente, vamos voltar, o mundo está dando cambalhotas e vai se perder, vai cair num precipício. Vamos voltar porque a verdade está lá na fonte. Vamos nas origens, lá está a verdade. E a ciência dizia, gente, vamos avançar. A verdade está lá na frente. Né? Então, essas situações são polêmicas, né, para fazer uma leitura dos tempos de Dom Bosco. Né? Como que se pode entender, por exemplo, jovens afastados da religião. Tá vendo? Duas situações, jovens afastados da religião. Dá a entender que antes eles eram religiosos, os pais eram religiosos, as famílias eram religiosas. Agora Dom Bosco chega em Turim e os jovens estão todos afastados da religião. Eu fico admirado quando a gente lê textos e fala assim, Dom Bosco se aproximou do jovem, e aí 2, 3 perguntas, se não for a segunda e a terceira, você já fez a comunhão? Você já confessou? Então, essa pergunta só pode ser feita dentro de um ambiente onde, teoricamente, o mundo é religioso, ou era religioso. Né? Porque, senão, como que a gente vai ter a liberdade de... Chegaríamos hoje em algum jovem e falar assim, você já confessou? Entende? O que a gente pode fazer hoje é assim, os jovens estão fora da escola. Então, quando você vê um jovem fora da escola, você está fora da escola, por quê? Está dentro de um contexto onde a gente entende que todos deveriam estar na escola com 11 anos de idade. Assim como naquele contexto se entenderia que todos deveriam ter feito primeira comunhão, crisma, a confissão da Páscoa e tudo mais. Então, um estado onde as coisas se transformavam porque as explicações também passavam a ser outras, né? A visão de mundo passava a ser outra. Pode passar, Samuel? O termo cientista não existia propriamente, assim, para entender o cientista como um conjunto de conhecimentos, de profissionais que aplicavam métodos, que faziam experimentações, que criavam hipóteses, que formulavam leis, generalizações. Esse termo surge no século XIX. Né? E todos os conhecimentos científicos, do iluminismo, do empirismo e tudo mais, eles quiseram que fosse colocado em livros. Por isso surgiram também as enciclopédias, que era uma forma de divulgar o conhecimento o máximo possível. Eram volumes enormes. Eu acredito que muitos de nós aqui estudamos com enciclopédias. Né? Uma coisa que surgiu aí já no 19, para divulgar o conhecimento. E também muitas invenções. Pode passar aí, Samuel? Olha só, vou falar rapidamente, né? O fogão a gás, 1802, pode passar. 1804, aí, o cavalo mecânico, trem de ferro. Aqui o trem de ferro, por exemplo, fala Dom Bosco, né? Dom Bosco, ele fez viagens para Roma, por exemplo, em 1858, a primeira viagem dele foi de trem. 2 semanas e tico-tico para chegar. Tá? Mas usou o cavalo de ferro. Pode passar? 1805, o endoscópio, né? Observar o corpo humano por dentro. E por incrível que pareça, uma das curiosidades era enxergar a alma, enxergar o espírito.
E na medida que não enxergava nada disso, dava asas ainda mais para dizer que não existe alma, não existe espírito, não existe a coisa toda que a igreja prega. Assim como também fatiavam a natureza, né? Para dizer, Deus está aqui na natureza, não está. Né? Então, simbolizando aí tudo isso com um endoscópio, né? Pode passar? A transfusão de sangue, pode passar. A máquina essa aqui era a máquina de escrever. Lembrando, né, nossa, Dom Bosco, ele tinha a sua tipografia, que era, se não a melhor, uma das melhores da Itália. Certamente chegou nas mãos dele esse tipo de invenção. Pode passar? A máquina fotográfica, falando de Dom Bosco, ele está entre as 3 figuras mais fotografadas do século XIX. Um eu sei que é Garibaldi, outro é Dom Bosco, não me lembro quem que é. Né? Mas em 1826, a máquina fotográfica, depois a lâmpada incandescente. Pensa, Dom Bosco criou as escolas noturnas, estudo à luz de vela. Né? Essa invenção veio em 1879, mas duvido que tenha chegado também para usufruto, assim, de Dom Bosco. Né? Até isso aí chegar. A gente está por aqui no nosso Brasil e faz pouco tempo que surgiu o programa Luz para Todos. Né? Pode passar? Daí o telefone, 1876, e 1886 o automóvel, né? Quer dizer, o transporte motorizado. E daí também tem o analgésico, o telégrafo, a vacinação, a teoria da relatividade, tabela periódica, né? O jeans, que surgiu lá na França, a radiografia. Ó, o século XIX é o século das ideias e das invenções. Né? Pode passar? Aqui já a gente viu antes aí já a ideia do Darwin, para dizer que parecia que tudo caminhava transgredindo a fé, transgredindo a igreja, transgredindo a religião, e foi surgindo um conflito, robustecendo um afastamento da igreja com a ciência. E o Darwin, por exemplo, em 1859, ele lançou o seu livro Origem das Espécies. Ele é um naturalista britânico, né? 1859, bem o ano da fundação da congregação. Né? Então, o Darwin, nas suas investigações, ele provou que não houve criacionismo, mas que houve, sim, o evolucionismo. Inclusive, nós, seres humanos, nós não fomos criados tal qual nós somos hoje, como está no relato bíblico. Nós também evoluímos. Nós viemos de outras espécies, hominídeos ou primatas, né? Mas não houve criação. Então, veja, como que o raciocínio foi se produzindo? Espera aí, se não houve criação, então a Bíblia é falsa. E a Bíblia fala que teve criação. E se a Bíblia é falsa, então Deus nem existe, porque ela que fala de Deus. Então, isso levou muita gente no século XIX ao abandono da Bíblia, ao abandono de Deus, à rejeição da existência de Deus. Tanto que Karl Marx, ele deu de presente para o Darwin um exemplar da sua obra mais famosa, que era O Capital. Tá? Por quê? Porque ele dizia, Darwin, valeu, eu preciso do ateísmo, preciso derrubar a religião para as pessoas se libertarem. Tá? Bom, pode passar. Quando eu falo assim, esse quadro de antagonismo, né, eu quis resumir aqui. Então, esse mundo iluminista, o mundo religioso, pensando principalmente no mundo religioso, onde a igreja tinha um poder espiritual muito grande, tinha uma autoridade moral para dizer o que era verdadeiro, o que era falso, tinha um poder político para garantir legitimidade para os governantes, legitimidade divina para os governantes, todo o poder vem do alto. A igreja tinha terra, tinha propriedades, tinha recursos. A igreja controlava ideias, sabe? Por exemplo, o Index, lembra do Index? Aquela relação de livros proibidos. Era um controle da igreja para evitar as heresias. Mas aí foi se criando esse quadro aí que a gente pode visualizar. Então a igreja tinha suas convicções. Tem gente que vai dizer que era ideologia para conseguir manter o poder, mas eu prefiro dizer que eram convicções. Acreditava que era assim mesmo. Por exemplo, que Deus tinha criado uma ordem social.
né? E nessa ordem social tinha o clero, né, com os membros da igreja, os padres, os bispos, os religiosos. Depois vinham os nobres, aí tinha os senhores feudais, os proprietários de terra, os reis, rainhas, nobres, cavaleiros e tudo mais. E depois vinham os camponeses e os servos. Essa era a ordem social. E devia ficar assim. Isso era a vontade de Deus. Mais atrás ainda, no alto da Idade Média, uma explicação muito simples para os ricos era que era predestinado. Deus predestinou assim, tanto o rico quanto o pobre. Mas por que existia o pobre? Para que o rico pudesse praticar caridade. E como que o pobre se salvava? Se resignando à sua pobreza. Essas ideias prevaleciam ainda no século XIX, em muitos ambientes, em quase todos, na verdade, né? E aí vem as posições iluministas, da razão humana e tudo mais, acabar com esses privilégios, com esse poder, com essa proteção. Tá? Outra ideia da igreja era a teoria do corpo social. Então, olha só o nosso organismo, o nosso corpo. A cabeça pensa, os membros obedecem. Então, era assim, o nosso corpo era o retrato da sociedade. A igreja era a cabeça da sociedade. E tudo mais era o corpo. Então, quem que pensava? Quem que devia determinar as coisas? A igreja como cabeça. Mas não, agora vem a liberdade. Sabe? A liberdade em todos os campos, inclusive liberdade religiosa. Aí outro conflito se dava ao redor da ideia de que a igreja se entendia e se definia como sociedade perfeita, fundada por Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Uma instituição dessa não pode errar. Tá? Mas não, agora vem a razão humana que é a guia, é o critério da verdade. Aí vem toda a questão da sacralidade dos dogmas. Dogma é uma verdade incontestável. Por exemplo, nessa época aí, em 1864, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição de Maria, por Pio IX. Né? Bom, aí vem a turma do lado de lá e vai dizer que não é nada disso, que Nossa Senhora não é imaculada coisa nenhuma, que ela é... Todas aquelas contrariedades a respeito de Maria, criando as heresias. Né? E que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira. Essa é uma pregação das mais fortes do século XIX. Né? Mas isso já se encontrava com o mundo da liberdade religiosa. Nos tempos de Dom Bosco, por exemplo, ali, os protestantes, os valdenses, os judeus, todos conseguiram liberdade religiosa. Então, pode passar, Samuel? Na visão da igreja, era preciso combater essas coisas que a gente colocou aí, o liberalismo, né? Que era considerado o mal do século, essa liberdade para tudo. Isso ia acabar num caos. Antes tinha paz. Veio a sociedade da Idade Média. Não tinha estratificação, não tinha essas guerras malucas. Agora entrou o XIX, é pólvora, é guerra, é morte, é fome, é miséria. Então a igreja falava, vamos ter que parar com isso, vamos voltar. Né? E essa liberdade toda escancarava as portas, por exemplo, para o anarquismo, uma sociedade sem governo. Ou para o comunismo, que era uma sociedade sem religião, sem Deus. Ou para o indiferentismo, né? Tanto faz como tanto fez, vive-se como se Deus não existisse. Indiferentismo religioso. E também o laicismo, que rejeitava a presença de Deus em todas as esferas públicas. Tá? Bom, isso levava à secularização, que era pegar os bens da igreja, o poder da igreja e passar tudo para o Estado. Para o nacionalismo, que são aquelas guerras, né, de unificação. Aí o culto às religiões. Né? Bom, então, por conta de tudo isso, a igreja queria conter que as ideias libertárias se divulgassem. Então, como a gente já falou, por exemplo, tinha o Index, né, a lista de livros proibidos, né? E todos esses ismos aí, por exemplo, eles eram tratados num documento que o Pio IX, que é o Papa de Dom Bosco, lançou na época, que é o Quanta Cura. Quanta Cura significava assim, olha, quanto cuidado a gente tem que ter com esse mundo moderno. Né? E aí refletia toda a preocupação da igreja com as tendências, as novidades que estavam desafiando os valores da igreja. Pode passar? Bom, aí a pergunta que a gente faz é essa, e já terminando, né? E Dom Bosco com tudo isso? Né? Então a gente tem que dizer assim, olha, Dom Bosco era um homem de igreja,
da igreja, defensor da igreja. A vida dele todinha foi pautada pelos ensinamentos da igreja. Dom Bosco era um homem teocêntrico. Tudo o que acontecia era vontade de Deus. E se ele projetava uma coisa e não acontecia, Deus não quis que fosse assim. Dom Bosco já tinha lá seus 60 anos de idade quando ele escreveu Memórias do Oratório. E ele falou do acontecimento da infância quando perdeu o pai. Deus, nosso Senhor, lançou sobre nós uma grande desgraça. Dom Bosco era um homem teocêntrico, né? Ele entendia que toda autoridade era vontade de Deus, reis e tudo mais. Ele defendia a figura do rei, tinha obediência ao rei. E para ele o que valia era o Concílio de Trento, 300 anos atrás. Toda a constituição da congregação foi conforme Trento. Toda a liturgia de Dom Bosco era conforme Trento. Todas as orientações para os seus estudantes. Aquele livro, Jovem Instruído, ali tem muitas coisas doutrinárias de Trento. Então, ele era também, pode passar, Simão, nesse contexto todo, ele era um apologeta. Ele defendia a igreja, era um advogado da igreja. Por isso que ele escreveu História da Igreja, escreveu a vida dos papas, né? Escreveu História da Itália. Ele queria, através disso, mostrar que a ação de Deus aconteceu através da igreja, através dos papas, através... Se não fosse a igreja, se não fosse o papa, nada do que a Itália teve de grandioso poderia existir. Tá? Depois do Jovem Instruído, leituras católicas, avisos aos católicos, o próprio Boletim Salesiano, tudo isso foi mostrando o quanto Dom Bosco aderiu ao Papa, os ensinamentos da Igreja, no período da Restauração. Pode passar? Aí vem o interessante. Espera aí. Mas como que Dom Bosco era um cara à frente do seu tempo? Né? Então, tem uma imagem do filme lá do Ben Gazzara, aquele primeiro filme do Dom Bosco, que mostra ele andando numa corda. Eu achei excelente aquela imagem inicial para dizer que Dom Bosco a vida inteira foi um equilibrista. Tá? Ele soube ser fiel à igreja e ser fiel aos novos tempos. Por exemplo, a razão, da forma como ela é vivida na sociedade iluminista, ela desembocava no racionalismo. O racionalismo afastava de Deus, porém, a razão é um fundamento do sistema educativo de Dom Bosco. Ele defendia que a compreensão das coisas é fundamental. Não se pode fazer algo que você não sabe o que é, nem no que vai dar. Então, se o jovem compreendia as normas, por exemplo, entender, por exemplo, que aquela norma, na medida que fosse obedecida, era para o próprio bem dele, isso evitava a repressão, evitava o castigo. Tem que cumprir na base da repressão, não. Cumpria na base da liberdade, porque entendia, gostava de cumprir aquela lei e motivava para que os outros também cumprissem. Tá? A ciência. Olha, Dom Bosco foi um cientista. Dom Bosco valorizou a ciência. Ele gostava, por exemplo, de geografia. Lá no oratório tinha uma sala de um salesiano que só estudava cartografia, sabe, mapas do mundo inteiro, aqueles sonhos que Dom Bosco tinha, dos vários lugares do mundo que ele ia em sonho, os lugares batiam exatamente com as coisas que ele já tinha estudado nos mapas. Era um estudioso da geografia. Né? Na mesa do quarto, Dom Bosco sempre teve um mapa mundi. Depois, Dom Bosco simplificou o sistema métrico decimal, pesos e medidas, porque os camponeses eram roubados em pesos e medidas. Depois ele criou o calendário agrícola, certo? Depois ele tinha aquela tipografia. Dom Bosco era um cientista. Sim? Esse calendário agrícola, por exemplo, para que as pessoas plantassem na época certa, colhessem na época certa. Está dando eco aí, acho que alguém abriu. Depois o humanismo, né? Dom Bosco tinha um humanismo otimista. O humanismo, a centralidade no homem, aquele antropocentrismo, levava para o ateísmo, o desligamento de Deus. Mas o humanismo de Dom Bosco, não. O humanismo de Dom Bosco conferia importância ao homem na medida que esse homem se reconhecia como imagem e semelhança de Deus. Depois veio o Renascimento, né? Com toda a questão da estética, da beleza. A gente vê que a arte educa, a beleza educa. Samuel, acho que alguém abriu o áudio. Está dando eco aí, não está não?
vamos terminando. Desativei aqui, professor, pode continuar. Ok. Então, a difusão do conhecimento, por exemplo. Quando Dom Bosco estudou teologia, tinha menos de 100 livros para os estudantes, né? E quando Dom Bosco organizou lá no oratório uma biblioteca, tinha 35 mil livros para os seus jovens. Então é isso. Dom Bosco, um equilibrista, fiel à igreja em termos doutrinários e fiel aos novos tempos em termos educacionais, de saber lidar com a juventude, de ter uma linguagem adequada à frente do seu tempo. Eu diria até o seguinte, que Dom Bosco vivia a doutrina do Concílio de Trento e também se antecipava nas atitudes educativas e evangelizadoras. Ele se antecipava não só a Rerum Novarum, que veio lá em 1891, mas ele se antecipava ao próprio Concílio Vaticano II, no sentido de fazer as pazes com a ciência e com o mundo moderno. Acho que tem mais slides aí, né, Samuel? Mas a gente pode parar por aqui. Completamos aí os nossos 50 minutinhos. Às vezes alguém quer fazer um complemento, colocar uma ideia, fica à vontade. Pessoal, quem quiser... Quem quiser, então, fazer alguma pergunta, né? O professor Braz está abrindo aí. Eu gostaria de fazer só 2 observações. Sim. A primeira, sobre o calendário agrícola, né? Me lembra muito bem a Folhinha Mariana, que era fiel, né? E era previsível, né? Esse calendário. E muitos calendários também foram inspirados para referência. A outra questão do iluminismo é que a igreja ela é santa e pecadora por causa do próprio homem, é inspirada por Deus. Então, a igreja, de uma certa forma, ela foi infiltrada pelo momentos em que confundia a parte religiosa com a parte política. E ela, sendo um pouco cética na questão da ciência, talvez foi um mal necessário, não desvirtuar do centro, que é Deus, mas foi uma evolução para uma abertura para a tecnologia, que agora é o inverso. A tecnologia está avançando demais e precisa voltar mais à parte espiritual, que é o que nós estamos perdendo, estamos em ebulição. Assim, é só uma observação. É isso aí, então, a colaboração do Joel, de Minas Novas, né? Só dizer que essa folhinha, né, a que chegou nos meus tempos era do Sagrado Coração, uma coisa assim, mas tinha Mariana também, né? E que tinha várias informações sobre muitas coisas, inclusive sobre calendário agrícola, né? É importante essa questão da igreja com a ciência, tanto para a gente olhar o passado e ver como foi, e olhar hoje como está sendo. Hoje existe uma parceria indissociável da igreja com a ciência. A igreja precisa da ciência para estabelecer critérios de verdade, né? Se não for científico, se não tiver uma aprovação científica, também não serve para a igreja, principalmente milagres, etc. Né? Ok? Nós estamos com algumas mensagens no chat aqui. O Edgar Solano mandando boa noite a todos, um abraço ao professor Braz. A Sandra, né? Sandra, que é da província de Porto Alegre, a nossa formadora da região Brasil também, presente aqui, né? A Suzy, lá de Itaúna, da Melhoradora Festivo de Itaúna, dizendo, né? Que maravilha de formação, depois de 20 anos dentro do Dom Bosco, agora a ficha caiu sobre razão, religião e amor-evolência. Gratidão por essa noite, coração ardente.
A Jússi também, Jússi Souza, que manda um agradecimento para a gente, né, pela aprendizagem dessa noite, quanto foi enriquecedor saber mais sobre Dom Bosco, né? E a Zélia Amorim, que diz: obrigado, professor Brás, ouvir você falar de Dom Bosco. É muito agradável, pois fala com muita propriedade. Um forte abraço. Muito obrigado. Um abraço, Zélia e todos. Nós temos... Carlos Alberto levantou a mão. Ô, professor Brás, Carlos de Americana, tudo bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem. Tudo bem, senhor? Eu peguei na metade da sua palestra, porque eu estava na igreja. Você tem como me mandar essa palestra? Os slides? Exato. Os slides eu consigo mandar sim. Agora o texto eu escrevi só alguns tópicos aqui. Tá, mas não está gravado? Ah, sim, a gravação. Samuel gravou, né? Nós vamos disponibilizar até quinta-feira, vai ser disponibilizado os 2 dias de formação de ontem e de hoje também. Ah, tá legal. No YouTube da província de Belo Horizonte. YouTube Belo Horizonte? Isso, nós vamos disponibilizar. Tá ok, eu falo com o professor depois. Tá certo. Bom? Eu encaminho também através do professor. Tá legal. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Carlos. Eu gostaria de pedir também, Brás, que você falasse sobre a questão do curso de salesianidade, né? Falasse um pouco melhor. Ontem a gente estava falando, né? E agora tendo a oportunidade do professor falar com nós todos, né? Tem pessoas, tem aspirantes da nossa província bastante interessados no curso de salesianidade, assim como os cursos também de extensão, que a UCDB tem disponibilizado nessa área de salesianidade. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente, aproveitando a oportunidade. Ótimo. Desde 2017, a gente oferece a pós em salesianidade. Aqui tem a Kátia, que acho que foi da primeira turma. Tá? Então, é um curso totalmente online. Né? Tem professores do Brasil e de fora do Brasil, por exemplo, tem da Argentina, tem do Chile, tá? Padre Leon, Padre Érico Narte, e são professores, por exemplo, o Padre Leon, ele esteve como formador em Quito por muitos anos, acho que nem uns 8 anos. Tem o Padre Josué Nascimento, que também foi formador em Quito durante muitos anos, né? Tem textos, por exemplo, do Padre Sandrini, que é uma sumidade ali da Inspetoria do Sul, né, que Deus o tenha, mas deixou para nós um texto maravilhoso, né? Tem o Padre Judásio Mendes, que agora, neste momento, ele faz parte lá da Casa Mãe em Roma, né, do secretariado do nosso Padre Ângelo. Então, são pessoas importantes que têm muitas coisas para nos oferecer. Esse curso, ele agora está na modalidade rotativa. A cada mês podem entrar novos estudantes, né? E são 9 disciplinas, sendo que 2 delas são em vista do TCC, produção do trabalho de conclusão do curso, que são metodologia e técnicas de pesquisa, né? Se alguém já tem alguma outra pós-graduação, pode aproveitar essas disciplinas e não cumpri-las, apenas faz o TCC, né? Se já tem alguma outra pós-graduação. O que mais? Esse curso tem um custo hoje de R$ 192, ele ficou mais barato, era 250 praticamente, né? Ficou mais barato. Tem uma possibilidade do salesiano cooperador fazer um pedido ainda de 15% de desconto, né, em cima desse valor, mas ele tem que ser submetido à direção da EAD, né, o financeiro da instituição, mas é uma possibilidade, há quem tenha conseguido. Tá? Então, por exemplo, dia 10 de setembro, inicia novos estudantes. Tá? Aí, dia 10 de outubro, 10 de novembro, e esses que entram agora, no mês seguinte, se somam aos que já estão há mais tempo na caminhada com a disciplina daquele mês. Tá?
Então, são muito bem-vindos, alguém que tenha interesse, mas eu tenho que advertir que se trata de um curso online, tem que ter uma disciplina muito séria. Existem tipos e tipos de estudantes para esse curso, por exemplo, o aluno pode simplesmente fazer a prova e as atividades, mandar, obter uma nota, tudo bem. É um tipo de aproveitamento. Agora, se ele lê todo o texto, participa da aula ao vivo, faz os exercícios, realiza as atividades com investigação, assiste às aulas ao vivo, então são pelo menos 5 ou 6 momentos dentro de um mês que exige bastante dele, e se ele cumprir esses momentos, vai ter um aproveitamento muito bom. Tá? Então é isso. Alguém que queira, eu passo depois, Samuel, para você, o link, tá? E pode se inscrever. Nós gostaríamos de agradecer ao senhor, professor Braz, por essa partilha, por essa noite, por essa palestra, né? Essa formação. Nós temos mais pessoas aqui agradecendo também, elogiando a pós em salesianidade. Nós vamos divulgar, né, até quinta-feira o vídeo dessa formação, e aí junto a gente coloca o link lá da pós também. Então, quem tiver interesse, eu também fiz, né, 2 anos atrás, eu comecei na turma também de salesianidade, é um curso realmente excelente, para todos que tiverem a oportunidade de fazer. Deixo agora a palavra também com o Hamilton, que é o nosso coordenador provincial, para a gente poder encerrar, então, essa noite de formação. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Braz. Um prazer enorme tê-lo aqui com a gente, né, na nossa província de BH, e junto com todas as outras províncias presentes, São Paulo, Porto Alegre, Campo Grande, Recife, né? Manaus, eu acho que tem alguém por aí também. E pedir ao senhor que continue junto com a gente, né? Nessas formações, nós vamos promover mais encontros desse tipo. Enquanto não podemos promover encontros presenciais, a tecnologia nos favorece essa maravilha de aprendizado que foi essa noite. Acredito que todos nós aqui presentes estamos muito felizes e até deslumbrados com esse conhecimento que o senhor passou para a gente, né? Agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade, né, para com a gente, e certamente teremos mais oportunidades de aprender mais com o senhor e compartilhar, né, que cada um tem também. Agradeço muito a presença da Sandra, nossa formadora da região Brasil, né? Estivemos aí juntos esse final de semana, né, Sandra? Na nossa reunião da consulta. E Maria Inês, também, a comunicadora da região Brasil, que está aqui presente, né? Inês Bruno. Alzira Maranhos, nossa conselheira mundial anterior, né, Alzira? Muito obrigado pela presença. E todos os salesianos cooperadores, todos os aspirantes. Agradeço muito ao Samuel pelo empenho, pelo contato com o senhor, professor, né, por ter feito essa ponte aí para nos ajudar, né? Muito obrigado a todos, e podem estar certos que outras oportunidades dessas serão criadas e a gente poderá compartilhar, né? Porque Dom Bosco, falar de Dom Bosco, ouvir a respeito de Dom Bosco, para nós é a continuação do sonho, né? Nosso santo fundador realmente é um sonhador, e nós, assim como eles, vamos continuar sonhando e continuar realizando essa nossa missão. Muito obrigado, gente. E agora só pedir uma última gentileza a todos, né, para a gente fazer um registro para nossas redes sociais da província, que pudéssemos abrir a câmera e a gente tirar um print, né, dos participantes dessa noite. Todo mundo sorrindo aí, por favor, pessoal. Suzy, você registra para a gente? Tem como registrar? Meu marido já está no notebook ali, já registrando. Notebook, então vamos lá. Vai lá, Emanuel. Emanuel Apostos. Pessoal, então o link do curso de salesianidade está disponível no chat aí, né?
para quem quiser olhar de uma vez. Professor Braz, muito obrigado mais uma vez. Dizendo também que com essa iniciativa de formação, a gente está também inaugurando, né, dialogando já com o novo plano de formação inicial que a região Brasil está propondo para a gente. Esse é o primeiro tema, né? Os novos aspirantes que virão aí agora nas nossas províncias vão começar estudando justamente Dom Bosco e seu tempo. Então, a importância desse início agora, nós vamos promover outras oportunidades assim também. Pessoal, boa noite, muito obrigado, até uma próxima. Boa noite. Boa noite, obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, com Deus. Obrigada a todos. Muito bacana, positivo. Boa noite, dona Alzira. Tchau, Boa noite, tchau. Nilce. Boa noite, gente.